Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, esse conflito que marcou o início do século XX e foi considerado até a época a maior guerra da história que o homem já fez na face da Terra. O imperialismo praticado pelas potências no século XIX gerou intensas rivalidades entre elas e foi um dos principais combustíveis da Primeira Guerra, que durou dos anos de 1914 até o ano de 1918. Lá por volta do ano de 1907, a Europa se encontrava dividida em dois grandes blocos: as potências centrais, ou Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, que tinha como seus países membros Inglaterra, França e Rússia. Nessa época, questões nacionalistas se exacerbavam. Por exemplo, o revanchismo francês, devido à perda da guerra franco-prussiana para o Estado prussiano, os movimentos pan-germânico de unir países com os traços culturais de origem germânica e o pan-eslavismo de unir países com os traços eslavos iguais. Nesse mesmo período, Estados Unidos e Japão emergiam como potências regionais, com pretensões imperialistas, e as potências europeias lançavam-se numa corrida armamentista. Por tudo isso, o período de paz que antecedeu a Primeira Guerra ficou historicamente conhecido como Paz Armada. O conflito era iminente. O estopim se deu no dia 28 de julho de 1914. Nessa data, Francisco Ferdinando, arqueduque do Império Austro-Húngaro, visitava Sarajevo, capital da Bósnia, junto de sua esposa. Ambos foram assassinados a tiro por militantes de uma organização nacionalista secreta bósnia chamada Mão Negra. O Império Austro-Húngaro acusou o governo sérvio de ser mandante do crime. Um mês depois do atentado, declarou guerra à Sérvia. Era o início da Primeira Guerra Mundial. Rapidamente, o sistema de alianças foi acionado. A guerra pode ser dividida em três fases. A primeira foi a Guerra de Movimentos. A segunda foi a Guerra de Trincheiras, na qual milhões de jovens morreram nos campos de batalha e novos países engajaram-se no conflito. Entre eles os Estados Unidos, que em 1917 engajou-se junto com a Tríplice Entente. No mesmo ano, a Rússia se retirou do conflito, porque tinha que cuidar de questões internas, como por exemplo a Revolução Russa que estava rolando em seu país. A terceira fase, uma nova guerra de movimento entre países da aliança reagindo às ofensivas dos alemães e os vencendo na Segunda Batalha do Marne. Logo depois dessa batalha, o governo alemão assinou em 11 de novembro de 1918 o armistício. Durante o último ano do conflito, então, o presidente estadunidense Woodrow Wilson propôs um acordo baseado em 14 pontos, apoiando-se no ideal de uma guerra sem vencidos nem vencedores. Contudo, os vencedores, sobretudo França e Inglaterra, impuseram pesados tratados aos derrotados. Nessa época, a Primeira Guerra não era chamada de Primeira Guerra, mas sim de Grande Guerra. E muitos historiadores confirmam que o final da Primeira Guerra foi um combustível, um hiato de relativa paz, mas o combustível para aquilo que a gente conhece como a Segunda Guerra. Os alemães recebem quase toda a culpa da Primeira Guerra, e eles vão acabar guardando esse sentimento de injustiça, esse sentimento de revolta, que vai alimentar mais tarde o surgimento de nacionalismos, como regimes nazifascistas pela Europa. Ainda no final da guerra, foi proposto a criação da Liga das Nações, uma espécie de instituição internacional para que não houvesse outras guerras. Evidentemente que a Liga das Nações acabou fracassando, porque alguns anos depois a gente percebe um avanço do nacionalismo em alguns países da Europa, principalmente na Itália, na Alemanha, com o fascismo e o nazismo, e, consequentemente, a eclosão de uma Segunda Guerra Mundial. Parte dessa Segunda Guerra Mundial é resultado do desfecho da Primeira Guerra Mundial. Como países, principalmente a Alemanha, foi a responsável pela guerra, se criou dentro da Alemanha um sentimento de revanchismo. A vergonha da derrota da guerra deixou a Alemanha um terreno fértil para a ascensão de nacionalismo e daquilo que a gente conhece como o regime nazista, tá? Mas esse papo é papo para um outro podcast. Beleza, gente? Até!